Podcast. Boa noite, boa noite. Estão todos me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo? Gente, como assim? Só eu e o Thiago com câmera ligada? Esse monte de gente conectada, só nós dois de câmera ligada. Bora ligar essas câmeras, porque não precisa ter vergonha, a gente está aqui para poder aprender. Vocês são todos distribuidores, não tem nem convidado aqui, né, gente? Então, vocês já estão bem familiarizados com o Zoom, né? A Amanda tá aqui, tá vendo? Amanda, gente, a Amanda é uma super amiga minha, vai se cadastrar aí nos próximos dias. Já até chamei ela, falei, bora conectar que você já começa aprendendo junto com a gente. Gente, vamos ligar as câmeras, queria agradecer a presença de todo mundo. E estão mandando aqui no privado. Tudo bom, daqui a pouco eu ligo. Bora lá. Gente, tem uma pessoa que estava com dificuldade de ligar o áudio. Não, parece que já deu certo. Tá, deixa eu colocar aqui o Thiago de co-host, que ele vai me ajudar. Acho que é só isso. Gente, esse vídeo que eu passei aqui é um vídeo que eu adoro quando a gente usa sempre para abrir os treinamentos, né? E já fizeram várias outras versões mais atualizadas dele, mas eu amo ele. Digita aqui no chat, digita um no chat se você não conhece esse vídeo, se você está vendo ele pela primeira vez. Eu acho ele maravilhoso. Preciso atualizar, colocar o mais novo, que também ficou muito legal. Bom, pessoal, vou introduzir aqui vocês a respeito do tema do treinamento de hoje. A gente teve um treinamento com o Rodrigo, nosso diamante, né? O Rodrigo Berkenbrock. A gente teve um treinamento com ele, não sei se foi em 2020 ou se foi no ano passado, chamado Caminho Rápido para a Diretoria. Foi, na verdade, uma masterclass de várias horas, foi um intensivão, assim, de muito conteúdo. E quem lembra? Quem participou desse treinamento? É da época aí que eu me cadastrei, que estava nesse treinamento. A Juline falou. Então, gente, esse treinamento foi um treinamento muito marcante para a gente, né? O Rodrigo, ele se entregou de uma forma que até então eu nunca tinha visto. E quando eu pensei em criar esse treinamento de hoje, né, sobre comunicação estratégica, algumas técnicas, eu me inspirei muito nesse treinamento dele e resolvi também trazer alguns conceitos que eu já vinha aprendido dentro da minha profissão, né? Para quem não conhece um pouco da minha história, eu sou formada em jornalismo, né? Trabalhei durante um tempo no turismo também, mas a minha formação inicialmente é o jornalismo. E quando a gente chega dentro da Junesse com algum aprendizado prévio, com alguma habilidade prévia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cria uma expectativa no nosso time de que as pessoas vão saber aquilo que você também já sabe, né? E aí você vê as pessoas
agindo sem aquele conhecimento, você fica assim, gente, mas é tão óbvio, parece tão óbvio para mim, né? Porque você já vem com esse conhecimento prévio. E na verdade não, né? O óbvio para você, às vezes não é óbvio para o outro. E obviamente, se a gente chega aqui com essa carga de conhecimento, né? Se você quer que o seu time performe mais, se você quer que ele tenha mais resultados, obviamente faz muito sentido você compartilhar isso, né? Então, para você que está aqui conectado, que tem um conhecimento além, uma técnica além, compartilha isso para o seu time, leva a informação para frente, leva a informação para todo mundo, né? O nosso negócio ele é muito baseado nisso, né? Da gente ajudar, compartilhar informações, compartilhar aprendizados, compartilhar conhecimento, para que todo mundo consiga ter mais resultado, né? Então, foi pensando nessas duas coisas, né? Que eu resolvi fazer esse treinamento, compartilhando algumas coisas que eu já tinha antes, né? Que eu utilizo no meu dia a dia e reaproveitando alguns conteúdos desse treinamento do Rodrigo, que foi sensacional. Eu estou deixando gravado porque depois a gente consegue reassistir. Inclusive, recomendo vocês que reassistam depois, porque eu vou passar alguns slides, às vezes o conteúdo que está no slide não é exatamente o que eu estou falando, e às vezes não dá para prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem depois reassistir, vocês vão conseguir ter um aproveitamento um pouco maior. E bora ligar essas câmeras, gente. Bora ligar as câmeras, que eu quero ver o rostinho de todo mundo. Vou começar a projetar minha tela aqui. Coloquei em tela cheia. Coloquei em tela cheia. Tá dando para ver? Em tela cheia? Tá ok? Tá, beleza, então. Então, gente, bora lá. Então, retomando aqui, na verdade, foi uma mescla de algumas técnicas, alguns aprendizados que o Rodrigo já tinha passado para a gente antes. Inclusive, eu estou pensando seriamente em pedir para ele divulgar o link dessa masterclass, porque ele já me disse um dia que deixou gravado, né? Mas, obviamente, é muito conteúdo. E, na época, ele fez uma promoção muito grande, porque realmente é um conteúdo muito denso. E, principalmente, é um conteúdo extremamente profissional, né? Então, às vezes, para a pessoa que está começando o negócio agora, pode ser até muita informação. Porque quem está começando precisa só dar os primeiros passos, né? É tipo um bebê quando ele nasce. O bebê, quando nasce, ele não precisa saber que ele vai precisar decidir uma profissão um dia na vida, que ele vai ter IPTU e PVA para poder pagar. Ele só precisa aprender a andar no início, né? Só precisa saber comer, né? Desmamar da mãe, ter um pouco mais de independência. Então, assim, também é o nosso negócio, né? Mas depois eu posso compartilhar com ele, pedir para ele divulgar o link para a gente poder assistir, ou até refazer esse treinamento para a gente, que foi muito bom, né? Mas aqui eu quero falar de algumas coisas que, se forem colocadas em prática, ou se forem ouvidas e colocadas em prática, quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês ficarão bons. Eu, mesmo dentro da faculdade de comunicação, né, da faculdade de jornalismo, eu só me considerei realmente jornalista quando eu comecei a colocar as coisas em prática. Porque na teoria é tudo lindo, né, gente? Você assistir as coisas pelo slide. Na hora que você chega de frente para a câmera, na hora que você tem que escrever um texto que você sabe que vai ser divulgado e vai chegar na mão de todo mundo, aí que o pau quebra, né? Então, é na prática, é na frequência, é no dia a dia, é na repetição que a gente vai chegando ao domínio, que a gente vai chegando à fluência, né? Por isso que eu falei, reassista esse treinamento depois, para que você consiga, né, captar e absorver o máximo desse aprendizado, tá? Vou dividir aqui o treinamento em algumas etapas relacionadas à comunicação, e depois que eu finalizar, eu vou chamar um convidado especial aqui, uma pessoa especial, para dar uma contribuição muito boa também a respeito de oratória, né? Primeiro, eu vou começar sobre a comunicação básica, né? A comunicação do dia a dia, a comunicação que a gente tem com nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que convivem com a gente, que é aquela comunicação que não pode faltar hipótese alguma, independente se você trabalha na Junés, se você empreende, se você não empreende, né? E também sobre a comunicação não verbal. O que significa comunicação não verbal? É tudo aquilo que transmite uma mensagem, mas não necessariamente através de palavras, né? O que a gente fala antes de falar, antes de abrir a boca. Qual que é a mensagem que a gente transmite para as pessoas?
né? Essas duas fotos aqui que eu coloquei do lado, dessas duas imagens de shampoo, né? Essas duas embalagens de shampoo, coloquei como exemplo. Existe um conceito dentro da comunicação, da publicidade, que se chama semiótica. Eu não vou explicar isso agora, gente, mas a essência do que a semiótica explica é o seguinte: quando a gente nasce, a gente, ao longo da vida, dos primeiros anos, a gente vai carregando dentro do nosso cérebro várias informações da nossa família, aprendizados, várias referências, experiências e tudo mais. E isso vai criando dentro do nosso cérebro um repertório. E com base nesse repertório, todas as vezes que você olha para alguém ou alguma coisa, antes de você ler, antes de você interpretar aquilo no seu consciente, o seu subconsciente ele já faz um julgamento. Então, se você chega, por exemplo, numa reunião e você está com uma roupa X, um sapato Y, um cabelo de outro jeito e tudo mais, a forma como você posiciona o seu corpo, a maneira como você gesticula, a sua expressão facial, tudo isso comunica. Tudo isso comunica. Quando você está lá no Instagram, quando você escolhe as fotos que você vai postar, né? Quando você escolhe a sua foto de perfil, tudo isso comunica. Então, antes da gente pensar em verbalizar a nossa comunicação, a gente precisa refletir um pouquinho. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo para as pessoas? Por exemplo, né? Por que eu trouxe essas duas imagens dessas duas embalagens de shampoo? Qual dessas embalagens vocês acham? Aliás, qual desses shampoos, dessas marcas, vocês acham que é o mais barato e qual vocês acham que é o mais caro? Pode botar aí no chat, tá, gente? É o primeiro ou é o segundo que é o mais barato que vocês acham? É o primeiro ou o segundo que vocês acham que é o mais caro, que é o de maior valor agregado? Pode mandar no chat, gente, verdade. É isso mesmo. Primeiro mais barato, obviamente. Mesmo que vocês não conhecessem essa marca. Né? Até porque também eu espero que todo mundo aqui consuma Spa capilar, né? Então, assim, a gente tende a julgar os rótulos, as imagens, as letras, os formatos, as cores, com base nesse repertório. E o nosso repertório, obviamente, por a gente viver em sociedade, em civilização, ele é muito comum. Ele tem muitas coisas em comuns. O que eu julgo é muito próximo ao que o Thiago julga, ao que o Breno julga, ao que o Sakamoto julga. Então, por isso que, em unanimidade, as pessoas vão dizer que a primeira embalagem é de um produto mais barato. Entendeu? E não tem necessidade nenhuma de eu explicar para vocês por quê que ele é mais barato. A ideia aqui é somente a gente entender que antes da gente verbalizar, a gente já transmite um julgamento para as pessoas. As pessoas nos julgam o tempo todo. E aqui eu estou usando a palavra julgar, não de uma maneira ruim, tá, gente? Mas de interpretação mesmo. As pessoas, elas já interpretam algo no subconsciente delas com base naquilo que elas batem no olho, né? Nos primeiros segundos ali, os primeiros milésimos de segundo, tá? Então, sobre isso, começa a refletir. Qual que é a mensagem que a minha postura está transmitindo? Qual que é a mensagem que a minha roupa, o meu figurino está transmitindo? Se eu tenho um perfil profissional, se eu uso ele para fins profissionais, que eu imagino que é a realidade de todo mundo aqui, quais as cores, os elementos, as frases, qual é o conteúdo que eu escolho colocar nas minhas redes sociais? E dentro do vocabulário que eu uso, antes mesmo da pessoa entender qual que é o conteúdo do que eu estou falando, a escolha das palavras que eu uso, o que isso está passando para as pessoas, né? Dentro da língua portuguesa, hoje em dia, do politicamente correto, hoje em dia a gente não pode mais dizer que a língua formal é a língua correta. A gente tem simplesmente que dizer que é a língua formal, porque não existe certo e errado, né? Isso vem todo de um critério socioeconômico, histórico e etc. Só que dentro do profissionalismo, a gente precisa sim tomar cuidado com a forma como a gente se comunica. Se você fala errado, escreve errado, se você às vezes
não pontua as frases corretamente quando você vai escrever uma mensagem de texto para o seu prospecto, para o seu cliente, para o seu distribuidor, tudo isso transmite uma mensagem. Transmite uma mensagem. Quando eu entro em contato com uma empresa, ou alguma empresa entra em contato comigo, que eu tenho uma relação comercial ali, gente, quando eu vejo o atendente escrevendo tudo errado, aquilo me brocha de um jeito que eu fico assim, meu Deus, péssimo atendimento. Antes de eu entender o que a pessoa está querendo dizer, eu já julguei. Né? Então, comecem a cuidar disso também, porque isso também transmite a sua postura, a sua credibilidade, a sua autoridade, com base na forma como você se expressa ali. Tá? Respeito ao chegar e sair. Gente, isso é muito básico. Isso é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se eu chego, por exemplo, para o, sei lá, Delano, ou para o Saca, são pessoas no nosso dia a dia ali que eu chamo muito para tirar dúvida, né? O Saca e Delano, então, né, enche o saco praticamente todo dia. Se eu chego para essas pessoas e eu te falo, Delano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, me ajuda com um negócio desse? Gente, chega para a pessoa e cumprimenta. Delano, tudo bom? Como é que você tá? Ou se eu vou chamar o Breno, e aí, Breninho, como é que você tá? Tudo bem? Às vezes a pessoa está de luto, acabou de perder alguém importante na vida, e aí você já chega vomitando um monte de mensagem ali, um monte de informação. Isso é falta de educação, tá, gente? Não tem outra palavra bonita para poder falar isso. É falta de educação. Então, cuidem com o mínimo. O mínimo. É óbvio, mas às vezes a gente esquece mesmo, né? Na vida, na correria do dia a dia. Né? Então, cuide para ter o mínimo ali de educação, de comunicação, de cuidado na sua fala. Né? A linguagem universal, o Ho'oponopono, né? Que é uma meditação, um mantra havaiano, eles falam isso, né? Sinto muito, por favor, eu te amo e sou grato. O me perdoe aqui eu coloquei por conta própria mesmo. Aliás, não, o por favor que eu coloquei aqui é por conta própria. Então, seja educado com as pessoas. Oi, fulano, tudo bom? Você pode me ajudar, por favor? Aí a pessoa te respondeu, agradece. Muito obrigada. Agradece. Não deixa ela no vácuo. Ela acabou de te ajudar, ela tirou o tempo dela para poder te ajudar. Agradece, seja educado. Isso é o mínimo do mínimo, gente. Se você vai para outro país, que a linguagem não seja o português, essas são as palavras-chave que você precisa saber do idioma local. Sem isso, você não consegue sair do lugar. E se você aprende isso em outro idioma, por que você não vai praticar isso em português? Né? Então, é o mínimo do mínimo. E reclamar é uma coisa que a gente também precisa se policiar muito. Né? Reclamar, se você for olhar pela etimologia da palavra, é quando você clama por alguma coisa. Então, se você está reclamando, o que você está querendo com isso? Se não tem finalidade nenhuma com a sua reclamação, guarda para você. Não expressa, não externaliza isso, porque não tem necessidade. Às vezes eu vou conversar com alguém do meu time, eu quero saber se essa pessoa está bem, se ela está fluindo, se ela está aprendendo, e a pessoa despeja um monte de problemas pessoais. É importante, sim, a gente estar por dentro do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Mas, às vezes, eu vejo uma necessidade de ficar só reclamando. A gente tem tantas dificuldades em outros modelos de negócio e de trabalho, e, às vezes, aqui a gente reclama por mínimos detalhes. Às vezes, a pessoa no tradicional, ela precisa acordar às 6, 7 horas da manhã, ter todo um deslocamento, passar 8 horas trabalhando, comer uma comida que ela não gostaria, porque não é a comidinha de casa, né? Ela está comendo no trabalho. Chega em casa, não tem tempo para fazer nada. Deixa a faxina no final de semana, quando já está morto de cansado, porque não tem tempo. Trabalha a semana inteira, não sabe nem quando vai aposentar, se é que vai aposentar. E aí ela começa o nosso negócio, e aí ela fala assim, ai, Noélia, tá dando erro aqui minha senha no escritório virtual. Ai, que saco, nossa, já me arrependi de ter me cadastrado nesse negócio. Como assim você se arrependeu de ter se cadastrado só porque você está com dificuldade de acessar seu escritório virtual? Você ganhou um e-commerce integrado em 149 países. Você pode fazer negócio no planeta inteiro.
E você se arrependeu de fazer seu cadastro simplesmente porque você está tendo dificuldade de acessar? Ai, Noélia, eu fiz o upload aqui do meu documento e aí eles falaram que não aceitam meu documento. Ai, meu Deus, nossa, estou sem paciência. Ai, não sei porque que eu fui arrumar de me vincular essa empresa. Gente, é só uma etapa. É só uma etapa. A gente vai resolver. Né? Então, toma muito cuidado com essas reclamações, porque quando você reclama de algo que está ruim para você, você está dizendo para o universo que é isso que você está atraindo, que é isso que você quer atrair. Porque se você está expressando, o universo está observando aquilo que você expressa. E o universo não tem consciente e subconsciente. Tudo que você emite, ele te devolve. Então, se você está emitindo coisas ruins, é o que ele vai entender que você está querendo. Então, ele vai te devolver. E convenhamos, né? 99% das reclamações a gente não pode solucionar. São coisas que ou não tem solução, ou é só, né, do seu momento mesmo. Mas o que a gente pode fazer é ouvir, ter empatia e falar, vamos para frente. Vou te ajudar, conta comigo, que a gente vai fazer junto. Né? E por último, para a gente finalizar essa parte da comunicação básica, saia da vida das pessoas, saia das conversas, dos diálogos, deixando as portas abertas. Se você manda mensagem para uma pessoa e essa pessoa te trata mal, não queira reivindicar, não queira, sabe, devolver. Tem coisa que não vale a pena, sabe? Querer provar que você está certo, você vai ganhar o quê com isso? Reflita um pouquinho sobre isso. Isso que eu estou tentando, que eu estou querendo responder para essa pessoa, pela emoção que eu estou sentindo agora, isso vai me trazer um benefício? Ou só vai alimentar meu ego? Gente, quantas vezes eu já tive vontade de matar a pessoa, de pular o pescoço dela, né? A gente vive cada situação aí de prospecção aqui. Teve uma vez, gente, que eu estava apresentando um plano online para um rapaz e ele me interrompeu no meio do plano. Eu não tinha terminado nem a parte de produto. Ele me interrompeu no plano e falou: olha, eu acho que eu já sei onde você vai chegar, e assim, eu não estou interessada em conhecer, e eu te agradeço, mas assim, não tem nada a ver comigo, eu não quero nem que você perca o seu tempo me explicando, porque eu não tenho interesse. Gente, eu fiquei toda sem graça. Toda sem graça. A vontade que eu tinha era de falar assim, ô, coisinha, deixa eu só terminar de falar. Mas aí eu agradeci, porque eu não ia ganhar nada com isso. Eu falei, perfeito. Ainda bem que você foi sincero. Muito obrigada pela sua sinceridade, muito obrigada pelo seu tempo. E vamos finalizar. Né? Então, tomem muito cuidado com isso que vocês fazem. Outro exemplo. Antes de eu conhecer a Junesse, antes da minha irmã se envolver com a Junesse, antes da pandemia, eu passei um tempo trabalhando com marketing digital. Como, né, dentro do jornalismo, a gente aprende sobre redes sociais e eu estava trabalhando com gestão de redes. E a primeira empresa que eu cuidei foi uma empresa onde eram vários sócios. E aí a gente tinha um grupo no WhatsApp de todos os sócios junto comigo para a gente poder discutir as pautas, né, dos conteúdos que iam ser postados na página. Por fim, eles estavam no momento de crescimento da empresa deles, eram muito pequenos, e eles precisavam cortar alguns gastos para investir em outras coisas que eram prioridades. E sempre, gente, a comunicação é algo que vai ser cortado das empresas em momentos de crise. Então, eles resolveram rescindir o contrato e me dispensar. E, gente, ao invés de eu enxergar aquilo ali como um aprendizado, na época eu era tão infantil, amadora ainda, que eu fiquei com tanta raiva que eu simplesmente saí do grupo de WhatsApp. Eu saí, eu não falei nada, não me despedi e simplesmente saí. Gente, isso tem muito tempo já, tá? E depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando assim, gente, que cagada que eu fiz. Eu não sei nem se eu vou encontrar essas pessoas em outro momento da minha vida. E se eu encontrar com essas pessoas em outro momento da minha vida? Né? Dentro do budismo, eles falam que a gente precisa deixar o nosso ambiente pronto para o próximo, porque a gente nunca sabe do dia a dia. Sabe quando você está na faculdade e as pessoas falam, olha, trate direito o seu coleguinha de classe, porque no mercado de trabalho você nunca sabe se um dia você vai precisar dele. É a mesma coisa, gente. Deixa as portas na vida das pessoas abertas.
independente se você vai retomar o contato com essa pessoa ou não. Tá? Seguindo aqui. Quero falar com vocês um pouquinho sobre como a gente lida com os clientes também, né? E aqui eu até aproveitei alguns conceitos de um treinamento muito bom que a gente teve com a Cíntia Mendes. O básico do básico, né, gente? Para a gente começar. Energia alta, honesta e confiante. É desafiador, sim, a gente manter uma energia alta todos os dias? É muito desafiador. Extremamente desafiador. Tem dia que é noite, tem dia que a gente está fazendo aquilo na base da disciplina mesmo, que a gente não quer. Né? Conversar com as pessoas requer muita energia psíquica, emocional, né? Mas a gente precisa, faz parte do nosso negócio. Então, como que a gente pode elevar a nossa energia? Movimente o seu corpo, movimente a sua expressão facial para que isso transmita na sua voz. As nossas cordas vocais, elas são físicas. E por elas serem físicas, elas sentem todas as vibrações, as posições e os movimentos do nosso corpo. Então, se você quer levar sua energia, você não vai gravar áudio assim. Ei, fulano, tudo bom? Então, deixa eu te falar. Eu comecei um projeto e eu estava pensando assim, né, em compartilhar com você. Gente, sinceramente, se eu ouço um vídeo desse, parece que a pessoa se arrependeu da decisão que ela fez. Nem parece que ela quer compartilhar alguma coisa boa comigo. Né? Então, trabalhe essa sua energia. Se você está mal, se você está, assim, estressado com algumas coisas que aconteceram no seu dia, levanta, movimenta seu corpo, anda pela casa, dá uns pulos, entendeu? Sorri forçadamente. Porque se você sorri, você movimenta o seu corpo, você engana o seu cérebro. Você diz para o seu cérebro que está tudo bem. E se você diz para o seu cérebro que está tudo bem, ele cuida de coordenar as outras partes do nosso corpo. Então, cuida desses movimentos físicos mesmo, para que você melhore a sua energia na hora de falar com as pessoas. E a energia confiante, a confiança fede, a confiança incomoda. Quando você está bem posicionado para as pessoas, muito confiante do que você está falando, as pessoas ficam incomodadas, querendo te ouvir, querendo saber o que você tem para falar. Então, a confiança, ela fede, ela incomoda, ela tem que incomodar. Se você não está tão confiante assim, as pessoas provavelmente vão estar muito mornas para poder te ouvir. E não é isso que a gente quer. Né? Linguagem adulta e adaptada, congruente com o local e o contexto. É muito comum a gente conversar com as pessoas no WhatsApp e no Instagram ao mesmo tempo. Só que no Instagram, por exemplo, você tem o áudio que pode ser acelerado. No WhatsApp. E no Instagram, você não pode acelerar o áudio. Então, se você sabe que a pessoa não pode acelerar o áudio, por que você vai encher a pessoa de 3 áudios de 1 minuto cada no Instagram? O Instagram é um ambiente muito formal, é onde a gente normalmente começa a conversa. Saiba adaptar a sua comunicação, o formato daquilo que você comunica, de acordo com o ambiente que você está. Se você está, por exemplo, num bar, e aí você encontrou com aquele follow-up, com aquele prospecto, que você já estava querendo falar com ele há muito tempo. E aí você manda mensagem, ele não te responde, ou te responde e fala que está na correria. Aí você encontra com ele no bar, e aí você quer despejar tudo ali na hora. Então, fulano, deixa eu te falar, fulano do céu, você não sabe, a Junessa está dando R$2.000 em produtos grátis, e agora a gente tem um programa de fidelidade. Não, peraí, deixa eu te contar o que está acontecendo. Gente, a pessoa está no bar. Ela querendo curtir, ela não está querendo saber de Junessa. Aliás, talvez nem se ela fosse distribuidor, ela ia querer desligar um botãozinho um pouquinho do trabalho para poder relaxar um pouco, né? Então, saiba adaptar a sua linguagem de acordo com o contexto, com o local, com o ambiente que você está, com o formato onde você está conversando. E uma linguagem adulta, né, gente? Se você conversa com um amigo seu, mas a conversa é profissional, não dá para você ficar fazendo piadinha, ter comportamentos infantis. Né? Então, tenha certeza de que você está conversando, independente se, quem for a pessoa, se está sendo uma comunicação, uma linguagem adulta, de conteúdo e palavras adultas. Agora, na hora de falar, na hora de levar informação para o seu cliente, essa jornada do cliente é um processo muito interessante que a gente tem que tentar respeitar todas as vezes que a gente vai fazer uma abordagem comercial.
Quais são as etapas que o nosso prospecto, que o nosso cliente em potencial, quais são as etapas que ele atravessa até comprar realmente algo na sua mão? Primeiro, ele precisa saber que ele tem um problema para ser resolvido. Depois, ele precisa ter clareza desse problema. Entender quais são as implicações, quais são as consequências desse problema na vida dele. E depois que ele já enxergou isso muito bem, ele precisa descobrir qual que é a solução. E depois que ele descobriu a solução, ele precisa decidir, com base nos recursos, com base no momento, com base na autoridade, na credibilidade que você transmite, e aí outros critérios vão estar envolvidos, né? Então, por exemplo, eu quero postar, eu me cadastrei agora. E aí eu já quero postar todos os produtos nos meus stories, no meu feed do Instagram. Então, para um pouquinho para refletir. O meu público, ele conhece os benefícios que o meu produto entrega? Ele sabe que produto que é esse? Se ele sabe os benefícios que o produto entrega, ele sabe que esse benefício é para ele? Se ele sabe que o benefício pode ser para ele, que é um benefício que ele quer, ele está realmente interessado em resolver esse problema dele e ter acesso a esse benefício? Qual que é a probabilidade de o seu público, o seu seguidor, passar por todas essas etapas, simplesmente bater no olho num pote de colágeno no seu feed? Não é muito mais fácil você conversar com ele no privado? Você iniciar uma conversa e respeitar todas as etapas do funil de venda? Da jornada dele? Né? E não simplesmente chegar e vomitar um monte de informação? E depois que a gente respeitou esse processo, né, e soube fazer uma boa abordagem, é importante também que a gente tenha uma escuta ativa. E, novamente, não vomitar um monte de informação. Então comecei a representar os produtos, eles são bons para isso, são várias tecnologias, é uma empresa multinacional e tal, não sei o que, você vai gostar muito e tal, não sei o que, eu pensei nisso aqui. Você não sabe se a pessoa está num bom momento de vida, se ela às vezes está num luto, acabou de, sei lá, divorciar, né? Ou se ela está tipo, no olho do furacão, resolvendo vários outros problemas de vida. Você não sabe. Às vezes, já aconteceu de eu abordar um amigo meu, achando que ele vai gostar de um produto X, e aí, de repente, ele escolhe o produto Y, de um benefício que eu nem imaginava que ele quisesse. Se eu não souber escutar e fazer boas perguntas, eu não vou fazer um atendimento correto. E a nossa venda é uma venda consultiva. A gente precisa ser o consultor daquela pessoa. Você é a ferramenta que leva a informação até essa pessoa. Mas quem vai decidir o que a pessoa vai comprar é a pessoa. Então, se a gente não souber escutar, não prestar atenção, não ser verdadeiramente interessado e não interesseiro, a gente vai comer mosca. E ainda vai queimar o contato. Porque aí a pessoa vai parar de responder. Ela vai olhar e vai falar assim, gente, como assim? Do nada, mandando um monte de mensagem. Né? E ela nem vai querer dialogar com você, nem vai querer dar continuidade à conversa. Valorizar o que é importante para a pessoa, né? Como é o caso que eu contei, né? Às vezes eu abordo um amigo meu achando que ele vai querer um produto e na verdade ele quer outro. E aí eu preciso entender por que ele está querendo esse produto. O que exatamente está por trás desse desejo dele? E valorizar isso para ele. Se uma pessoa me procura querendo emagrecer, que legal, mas como assim você quer emagrecer? Em que parte exatamente do corpo? Você quer perder quantos quilos? Vai ter uma ocasião especial? Tá se preparando para o verão, tá? Então, é que eu vou fazer uma viagem em janeiro e aí eu quero usar biquíni olhando para o espelho, né, de biquíni e gostando do meu corpo, né? Porque do jeito que ele está agora, eu ainda não estou muito satisfeita. Então, valoriza isso para a pessoa. Fala, olha, o preço é esse, banana, né? Para você ficar com um corpão maravilhoso na praia, tirar várias fotos, curtir com sua família, não ficar com vergonha de tirar foto com a turma, vai ficar maravilhosa, vai se olhar para o espelho, vai se orgulhar com esse corpão maravilhoso que você já tem, vai ficar mais bonita ainda. Então, se você sabe valorizar isso para as pessoas, você ativa gatilhos emocionais que reafirmam a compra, que a pessoa tem certeza de que ela realmente quer aquilo ali, né? E é importante a gente entender o nosso papel. Quando a gente vai levar informação sobre os nossos produtos, a gente precisa entender que o nosso trabalho é informar, educar, estimular e estabelecer autoridade, né?
A Cíntia Mendes compartilhou esse conceito com a gente uma vez, e eu achei muito válido trazer aqui, né? Que é um conceito de Aristóteles, ethos, patos, logos. São elementos muito importantes dentro do conteúdo da nossa abordagem comercial. É importante que a gente fale algumas coisas para a pessoa que transmita credibilidade, que transmita verdade para as pessoas. É importante também que a gente cumpra com o papel emocional, utilizando gatilhos, sabendo ouvir, sabendo valorizar aquilo que a pessoa quer. E é importante que a nossa fala também seja uma fala lógica, que tenha um raciocínio, que tenha informações técnicas, que esteja bem fundamentada, bem respaldada. Quando eu falo de um Naara, por exemplo, se eu falo que o Naara é o colágeno mais consumido da América Latina, eu estou falando sobre credibilidade. Se eu mostro para o meu cliente fotos de resultado, eu cumpro a parte emocional, porque a pessoa vai olhar a foto, ela vai se identificar, ela vai falar, eu quero esse benefício. E se eu explico para ele que o Naara é composto com a melhor molécula de colágeno, com várias vitaminas e minerais, que vai entregar, inclusive, uma melhora na imunidade da pessoa e também na absorção, né? Que o nosso colágeno é o colágeno com a maior concentração de proteína por dose, isso vai respaldar, vai fundamentar aquilo que eu estou passando, né, para as pessoas. E assim a gente informa, a gente educa, porque eu já antecipei aquela objeção do preço. A pessoa não vai falar assim, nossa, mas está muito mais caro do que o colágeno que eu vi na farmácia. Ela não vai falar isso, porque eu já disse para ela o que é um colágeno de qualidade, o que é um colágeno bom. E estimular a pessoa através dos benefícios, através, né, dos gatilhos, do emocional, e passar para a pessoa a autoridade. Né? Por que ela vai comprar de você? Por que você vai prestar um bom atendimento? Por que você vai fazer um bom acompanhamento para garantir que ela realmente ficou satisfeita? Por que você já tem experiência na venda desse produto, na venda desse negócio? Né? Coloquei essa frase aqui, não vou entrar muito a fundo dela, mas ajuda muito também no processo de venda. Quando você sente que você está com dificuldade de credibilidade, terceiriza a fonte de entrada e fala do resultado. O que significa isso? Ao invés de você contar do seu resultado, da sua história, conta o resultado de alguém, conta o resultado de outra pessoa. Falar, então, fulano de tal trabalha junto comigo, teve esse resultado. E aí você mostra o resultado para a pessoa. Isso somente em casos da pessoa se sentir pouco confiante mesmo, com baixa credibilidade. Tá? Porque, infelizmente, se for um amigo, um parente tem muito disso, né? Parente tende a desvalorizar o que a gente está falando. Né? Então, você conta de outra pessoa, ou então fala assim, então, eu conheci um produto, quem vende é uma amiga minha. E aí você não pode estar vendendo. Porque aí o seu familiar, ele não vai ter preconceito de comprar de você. Né? E por último, sobre essa parte de venda, todos os sentidos são percebidos. Caio Carneiro bate muito nessa tecla. Né? Se você está desesperado para vender, o seu cliente sente. Se você está entusiasmado com o produto, a pessoa sente. Se você está inseguro sobre o preço do seu produto, a pessoa sente. E se você acha que o seu produto é barato, a pessoa também sente. Uma coisa é você falar com a pessoa assim, a pessoa pergunta assim, tá, então quanto que é o colágeno? Que eu acho que eu vou querer. Se eu respondo para ela assim, então, ele é R$200, mas assim, vale muito a pena. Gente, está na minha testa que eu acho que o produto é caro. Mesmo que eu estou falando que ele vale a pena. Agora, se eu viro para ele e falo assim, menina, então, R$200, maravilhoso. Nossa, entrega assim, resultado para mim, eu acho que tinha que ser até mais caro, que eu acho até barato. Eu costumo falar. Inclusive, da linha Luminesce eu falo isso, tá, gente? Real oficial. Eu falo que deveria ser mais caro. Porque linhas com uma tecnologia inferior à nossa são mais caras na farmácia. Tá? Então, a forma como você fala com as pessoas, de acordo com aquilo que você tem dentro do seu coração, na sua verdade, você transmite, mesmo sem saber que você está transmitindo. Então, cuida muito com essa forma como você fala com as pessoas, porque tudo as pessoas percebem. Tudo, 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 tudo. E coloquei aqui um exemplo, né, sobre a gente ser congruente.
Eu estava prospectando um rapaz que mexe com o mercado financeiro. E aí, gente, eu comecei a fazer perguntas para ele contar sobre a história de vida dele, né? Mas e aí, tal, como é que você começou a se envolver com o mercado financeiro? E, gente, ele começou a me mandar vários áudios no Instagram. E se vocês repararem, todos os áudios têm em torno de 1 minuto. 55, 59, 59, 59, 57, 57, 1 minuto. Gente, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, ainda bem que é um prospecto e não é um distribuidor meu, né? Então, tenham esse discernimento, né, essa congruência de entender qual é o ambiente que vocês estão conversando com as pessoas. O que esse ambiente te permite? O que é adequado para vocês não serem pessoas sem noção, né? Não sejam essa pessoa, gente. Comunicação com o nosso prospecto. Obviamente, da mesma forma que na venda do produto, na hora que a gente também vai vender o negócio, a gente também precisa ter energia alta. Também precisamos cuidar com a verdade que a gente transmite, na forma como a gente conversa. E a confiança, de novo, né? A confiança fede. Quando você está confiante, você incomoda as pessoas, você faz as pessoas quererem te ouvir. Você pode falar poucas palavras. Se você mandar um áudio, ou se você ligar, a pessoa percebe no tom da sua voz. Se você está confiante, se você está com medo, se você está inseguro, se você está triste, se você está feliz. Então, cuidem para que a voz, a energia de vocês transmitam essa segurança. Depois disso, quebra o gelo, né, gente? Não chega do nada vomitando informação. De novo, né? Não cheguem vomitando informação. Comece um diálogo com essas pessoas. Gente, diálogo, são duas pessoas conversando. Se só você está falando e a pessoa está te ignorando, isso não é um diálogo. Isso é um monólogo. Então, se obviamente você já chega falando um monte de coisa, querendo convidar ela para conhecer o negócio e tudo mais, você não quer nem saber da vida dela, você está sendo um interesseiro. E aí você está conversando sozinho. Então, quebra o gelo. E aí, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas? Puxa conversa. Se for uma pessoa que você já conhece, puxa uma conversa de alguma coisa que você sabe da vida dela. E aí, como é que tá a faculdade? Já entregou o TCC? E aí, tá gostando da casa nova? E aí, como é que tá o casório? Nossa, seu filho tá lindo. Faça elogios, faça a pessoa se sentir importante, se sentir bem, né? Importante na sua vida, importante na vida dela mesma. Se você faz elogios, às vezes a gente fala coisas que pra gente é óbvio, mas que pra pessoa não é óbvio. Se você fala assim, fulano, gosto tanto de você, eu me sinto tão bem quando eu tô perto de você, a pessoa vai ler e vai falar assim, gente, que legal. Alguém se sente bem perto de mim. Se ela tem baixa autoestima, então, gente, isso vai ser, né, vai tocar lá no fundo da alma. Né? E entenda, tenha clareza de por que você está falando com essa pessoa. Você só vai convidar ela se você quiser ela para o seu time. Agora, como é que você vai descobrir que você quer ela para o seu time? Você precisa fazer perguntas. Se a pessoa for chata, você vai querer que ela trabalhe com você? Se ela for desonesta, você vai querer que ela trabalhe com você? Se ela for preguiçosa, você vai querer que ela trabalhe com você? Como que você vai descobrir se ela é chata, se ela é desonesta, se ela é preguiçosa? Conversando. Fazendo perguntas, conhecendo, gerando identificação, gerando um diálogo legal. Seja humilde, não queira ficar falando só sobre a sua vida, só sobre a sua vida, só sobre a sua vida. Não queira dominar todos os assuntos. Deixa a pessoa se sentir importante, deixa a pessoa se sentir melhor que você. Deixa ela se sentir melhor que você. Guarda o seu ego. O que importa, ele não é o seu ego. O que importa é você conseguir chegar onde você quer. Onde você quer chegar? É marcar o plano, não é? Então, não queira ficar competindo com a pessoa. E deixa ela saber que ela é uma pessoa importante. Por que você escolheu falar com ela e não com outras pessoas? Dentro do livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele diz que um dos maiores prazeres que as pessoas têm na vida é falar de si mesmas e se sentir importante. Faça as pessoas se sentirem importantes. Se vira. Busca alguma informação no perfil dela, se for um contato frio. Busca lá no fundo do seu cérebro
alguma recordação sobre o seu contato mono, sobre o seu familiar, sobre aquela pessoa que estudou com você lá no colegial. Faça um elogio. Ei, fulano, tudo bom? Nossa, então, tem tempos que a gente não se fala. Cara, lembrei muito de você esses dias. Eu sempre gostei muito de você. Eu achava você uma pessoa tão, assim, de uma energia boa, sabe? Comunicativa. Eu sempre gostava de estar perto de você e tal. E aí, essa semana me peguei, né? Lembrando disso. Nossa, muito bom, né? Aquele tempo e tal que a gente conviveu, das coisas que a gente fazia e tal. Nossa, eu gostava tanto disso em você. E, de novo, escuta ativa, fazer boas perguntas. E aqui eu coloquei, né? Fazer boas perguntas sem parecer invasivo. Se você aparece igual um investigador, um repórter, um policial, perguntando para a pessoa, tá, mas por que você faz isso? Tá, mas com o que você trabalha? Ah, mas onde que você mora? Ah, mas o que? Ah, não. Só pergunta, né? A pessoa fica aí, gente, o que está acontecendo aqui? Quem é essa pessoa? Me enchendo de pergunta. Né? A pessoa fica desconfortável, né? Então, como que a gente gera rapport? O que é rapport? É trazer a pessoa para o seu universo, é gerar sentimento de identificação. É a pessoa se identificar, ter um ponto em comum com você. Então, fale sobre coisas em comum. Se eu vou prospectar um Delano da vida, que é engenheiro, gente, eu nunca pensei em fazer engenharia na minha vida. Não é que eu vou demonstrar para ele um domínio de uma área que eu... Mas eu sei que o Delano gosta de viajar. Então, se eu entro no perfil dele, eu vou falar, nossa, que massa, quantas viagens que você faz, né? Nossa, eu sou doido para conhecer aquele lugar lá que eu vi que você já foi e tal. Isso gera rapport, porque é algo que ele gosta e que eu também gosto. É algo que ele domina e que eu também domino ou quero dominar. Então, fazer bons comentários e boas perguntas a respeito disso. Né? E, novamente, informar, educar, estimular e estabelecer autoridade. Né? Etos, patos e logos. Trazer a credibilidade, né, das pessoas entenderem, esse negócio é verdade? Isso que ela está me propondo é verdade mesmo? Trazer a emoção, né, os gatilhos, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o benefício? Né? O que a Juness tem a oferecer que pode ser do meu interesse? E a lógica, o fundamento, o respaldo, trazendo para as pessoas por que isso pode ser para ela. Né? Contornando objeções de tempo, de dinheiro, de perfil. E a linguagem profissional é diferente da linguagem amadora. Né? Aqui eu coloquei duas observações muito legais, que é sobre a gente ser educado, de novo, né? Gerar conexão, agradecer as pessoas, valorizar o tempo delas, né? Essa técnica AVC, né? Agradecer, valorizar e conectar. Evitar alguns jargões típicos da nossa profissão, né? Eu não vou chamar o prospecto de prospecto. Ei, tudo bom? Então, queria te convidar para uma reunião hoje, porque me falaram que eu posso convidar os meus prospectos. Você vai falar assim, como assim? O que é prospecto? Né? E também saber pronunciar os termos em inglês que a gente tem. Isso, você não precisa disso para começar o negócio. Mas ao longo do tempo, é importante que você tenha domínio das palavras em inglês que estão dentro do nosso negócio, para que você também transmita profissionalismo. Eu pego muito no pé da Aline, né? Toda vez que ela vai apresentar o plano, ela tende a falar Generation Young. Então, o nosso lema é Generation Young. Eu falo assim, pelo amor de Deus, Aline, já não dá mais para errar nisso, né? Aí ela me xinga toda vez. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Mas, poxa, tem um capricho na hora de pronunciar, né? É Generation Young. Então, cuide nessas pequenas palavras, porque no conjunto da obra você transmite também mais autoridade, mais credibilidade, mais capricho na sua comunicação, tá? Formatos que aproximam, errei aqui, formatos que aproximam, o presencial é melhor do que a videochamada, a videochamada é melhor do que a ligação, e a ligação é melhor do que o áudio. O texto eu nem coloquei ali, porque o texto é uma coisa óbvia que todo mundo faz. Mas qualquer um desses é melhor do que texto. Qualquer um é melhor do que texto. Quanto mais próximo você puder estar do seu prospecto, melhor. Para transmitir sua energia, para transmitir sua confiança, para transmitir segurança. Porque se as pessoas não comprarem você, elas não vão comprar aquilo que você está vendendo. E assim você tá mais próximo das pessoas. Usar histórias ao seu favor, né? Na hora de contar as coisas, as pessoas tendem a gravar informações muito mais
com histórias do que simplesmente com informações. Então, se você puder passar suas informações para o seu prospecto através de histórias, o seu plano vai ficar muito mais interessante, né? Quem tem o favor não pede o favor, distribui o favor. O que significa isso? Se um dia a Aline, que é a minha irmã, me deu a oportunidade de estar aqui na Junesse hoje, de me beneficiar de tudo isso, porque é um benefício que eu vim buscar, então a Aline já fez um favor para mim. Ela já me deu a oportunidade de fazer parte da Junesse, de me beneficiar de tudo que a Junesse me oferece. Então, se alguém já me fez o favor de dar essa oportunidade, eu não peço mais favor para ninguém a partir de agora. Eu distribuo esse mesmo favor para outras pessoas. Parem de achar que vocês estão incomodando. Parem de pedir desculpa. Parem de ficar cheio de dedos. Você sente se a pessoa quer falar com você ou não. Se a pessoa te disse não, ou se ela não está te dando atenção devida, quem perde é ela. Você não precisa dela. Você precisa de pessoas boas, mas você não precisa de ninguém específico. Para de ficar mendigando a atenção das pessoas. A gente não merece isso, gente. Nosso negócio é muito bom. E a gente vai, sim, encontrar pessoas abertas, pessoas profissionais, pessoas competentes para trabalhar com a gente. A gente não precisa ficar mendigando a informação de ninguém. As pessoas não estão fazendo favor para a gente. Elas estão fazendo favor para elas mesmas. Então, conheça o seu papel, se empodere dele, você está levando a informação, você está fazendo um favor na vida daquela pessoa. Tenha postura, coloque prazos, não deixe a conversa solta. Se a pessoa termina o plano e fala assim, então eu vou pensar. Tá, então eu posso te mandar mensagem amanhã? Já vai dar tempo de você pensar? Então amanhã eu acho que é muito em cima, acho que eu vou trocar uma ideia com a minha mãe, mas eu só consigo encontrar com ela na sexta-feira. Tá, então eu posso te mandar mensagem na sexta-feira? Você já vai ter conversado com ela? Tá, pode ser. Pronto. Você já estabeleceu um prazo. Às vezes a pessoa mesma vai te dar o prazo. Então, eu posso ler aqui os materiais e te dar uma resposta amanhã? Mas fala, beleza, amanhã. Você está sempre no controle. É o seu trabalho. Não é um bate-papo, não é festa, não é sorte, a Deus dará, tipo, tomara que ela responda e vou ficar aqui sentado esperando. Você está na condução, então mostre para as pessoas que você está na condução, porque é o seu trabalho e a sua responsabilidade. E o fechamento, ele paga as contas das etapas anteriores. Às vezes a gente chega no fechamento, a pessoa fala não, aí você fica, nossa, sou péssima de fechamento. Mas na verdade você errou no convite, você errou na apresentação, você errou na hora de ouvir a pessoa. Você nem sabe o que a Junesse tem que pode ser bom para ela, você simplesmente vomitou um monte de informação ali. Então, às vezes, você errou muito antes. E aí você acha que o fechamento que foi ruim. Então, para sempre para refletir sobre isso. Essas outras etapas aqui, que é sobre comunicação com o nosso time, eu vou passar muito rápido, tá? Primeiro, comunicação com os nossos downlines, né? Quem estão abaixo de nós, quem é o nosso time, a nossa equipe, né? É importante que a gente esteja sempre elogiando as pessoas, realçando as qualidades, os potenciais, os avanços delas. Às vezes as pessoas são boas em algo que elas nem sabem que são boas. Eu costumo dizer que a Junesse é um espelho. Ela te mostra aquilo que você é bom e aquilo que você tem de ruim também. Você precisa melhorar. Então, realce isso para as pessoas e encoraje elas. Porque um avanço na cabeça dela pode ser muito pouco. Mas você que tem experiência, você que está há mais tempo no negócio, você sabe que isso representa muito. Então, fala isso com ela. Encoraja ela. Empodera ela. Saiba separar a amizade do profissionalismo, né? Tem gente que às vezes vai querer chegar fazendo fofoca, desabafando de coisas da vida pessoal que não tem nada a ver com o negócio, e às vezes vocês estão numa blitz. Eu abro uma blitz com a pessoa, um momento de produtividade, de trabalhar, e a pessoa fica lá tricotando, falando, que meu dia hoje, não sei o que, não sei o que, porque obviamente a gente estabelece um relacionamento de amizade com as pessoas do nosso time, mas a gente precisa separar os momentos para cada coisa. Tem momento para amizade, tem momento para profissionalismo, né? Porque senão vira bagunça. Relembre sempre o seu downline. O que ele tem a ganhar com aquilo que você está falando para ele fazer? Qual é o objetivo dele? O que ele quer conquistar através da Junesse? Relembre ele disso, né? Se você quer que ele bate executivo,
Explique para ele o que ele tem a ganhar com o executivo, né? E deixe as pessoas brilharem. Diana Couto falou isso com a gente recentemente no treinamento para a Academia de Safiras, né? Quanto mais os seus downlines brilharem, mais livre você será, livre financeiramente. Então, não queira brilhar mais do que eles, deixe eles se sentirem importantes, serem reconhecidos e por aí vai, né? A palavra A palavra convence, o exemplo arrasta. Não adianta você ficar falando coisas que você não faz, ou não adianta você fazer e as pessoas não saberem que você faz. Então, deixe as pessoas saberem aquilo que você faz, porque isso comove muito mais. Isso mobiliza muito mais as pessoas, o seu time. Seja 100% presente, mas não 100% disponível. A gente também tem que entender que os seus downlines, eles precisam corresponder ao esforço que você está fazendo, né? Torne a comunicação simples e prática. Então, na hora de explicar alguma coisa para a pessoa, pense, será que o meu downline está entendendo o que eu estou falando? Será que eu consigo usar alguma analogia para tornar isso que eu estou tentando ensinar para ele mais simples, né? Mais fácil? O Rodrigo faz isso muito bem, né? Ele adora usar analogias. Comunicação com o nosso patrocinador. O nosso patrocinador são as pessoas mais interessadas. Patrocinador, gente, é a pessoa que cadastrou a gente, né? A pessoa que te cadastrou diretamente. Você só tem uma só. A pessoa que te cadastrou é a pessoa mais interessada no seu crescimento. Então, não pense que você está incomodando. Não queira ficar pedindo desculpa. Não ache que você está sendo chato pedindo ajuda. Ele é pago para isso. É o papel dele. Então, procure mesmo. Pare de ficar sofrendo sozinho, de ficar testando as coisas sem saber se o que você está fazendo está certo. O seu patrocinador quer que você acerte rápido. E para isso, você precisa procurar ele, precisa pedir ajuda. Seja humilde. E ser humilde é diferente de se sentir inferior, né? Porque às vezes você é bom, é melhor do que o seu patrocinador em várias coisas. Você precisa se posicionar. Mas também ser humilde de entender que aqui, no nosso negócio, você é novo. É tudo novo. Então, aqui você vai aprender com quem tem mais experiência que você. Né? Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque, assim, no início, até hoje, mas no início principalmente, eu era muito cabeça dura para poder colocar em prática aquilo que os meus uplines falavam. E aí, com o tempo, obviamente, a gente percebe que o sucesso deixa rastros, né? E as pessoas não estão te recomendando isso por acaso. Então, a gente precisa ser humilde para ouvir, entender o que o seu patrocinador está querendo dizer e falar, tá, ok, vou colocar em prática? Não vou colocar em prática? Isso é problema seu. Você não precisa ficar debatendo, falando se concorda, se não concorda. Ah, eu penso diferente. Ah, então, eu entendo a sua opinião, mas eu penso diferente. Gente, se o seu patrocinador é seu patrocinador, é porque ele tem mais experiência do negócio, mais conhecimento, mais tempo e conhece outras histórias e a trajetória de outros distribuidores muito mais do que você. Então, o que ele está te falando não é com base em opinião. Com base em muitas coisas bem fundamentadas. Se você concorda ou não, já é um problema seu, porque a consequência do que você faz é sua. Então, se o seu patrocinador falou, olha, eu te recomendo você fazer assim, assim, assado. Se você concorda ou não concorda, não queira ficar, tipo assim, mas o que? Bota à frente. E não há o que dever para o seu patrocinador. Né? Ele não depende exatamente de você para crescer. Então, não fique achando que, ai, meu Deus, a Noélia está me pedindo satisfações. Ai, meu Deus, eu preciso dar satisfação para a Noélia que eu não apresentei nenhum plano essa semana. Gente, se você não apresenta nenhum plano na semana, as consequências disso são suas, muito mais do que minhas. Eu quero que você dê certo, mas eu quero que você queira, muito mais. Se você não quer, eu não vou querer por você. Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Ser ensinável com humildade, com respeito, né? Que eu já falei. A gente merecer ajuda diferente de precisar de ajuda. Coloquei até exemplo do Delano aqui, porque no início do ano, que a gente estava lá no Rio, né? No LEAD, eu lembro que o Delano estava contando pra gente que quando ele começou o negócio, ele viajava muito
para ajudar os distribuidores dele de outras cidades, e às vezes ele viajava, tipo, 4 horas, chegava na cidade para fazer a caseira do distribuidor dele, e aí, tipo, não tinha ninguém. E aí ele ia perguntar para a pessoa, tá, mas quantas pessoas você convidou? Ah, eu convidei 10. Gente, quanto tempo a pessoa leva para convidar 10 pessoas? Nem 30 minutos, né? Aí o Delano gastou 4 horas de deslocamento, fora o custo de gasolina, hotel, se precisar de dormir em algum lugar. E aí o distribuidor, ao invés de fazer o mesmo esforço, ele usou, tipo, 1 hora do dia dele, assim, na véspera, às vezes até no mesmo dia, para poder fazer os convites. E aí chega lá, não tem ninguém. Aí parece que o Delano tá querendo mais do que a pessoa. Então, precisar de ajuda é diferente de merecer ajuda. Se você faz a sua parte, a gente faz a nossa parte em dobro. Se você não faz a sua parte, a gente não vai fazer por você. Né? E deixa isso claro para as pessoas, óbvio, né? Porque o seu patrocinador também não vai adivinhar. Então, mostre para ele o que você tem feito para que você mereça essa ajuda de volta. Né? Porque ninguém pode querer mais do que você. Então, começa a refletir. Eu estou sendo o distribuidor que eu gostaria de ter no meu time? Se você cadastrasse hoje um cara que se tornaria o Caio Carneiro, qual que é a postura que você está tendo com essa pessoa? Você está dando um exemplo? Você está tendo a postura de um Caio Carneiro para poder ensinar isso para as pessoas? Não seja um distribuidor que espera tudo na mão, que todo dia precisa ser lembrado das coisas que precisa fazer, que todo dia precisa ser lembrado das reuniões fixas que existem, que precisa de um empurrãozinho, e ficar girando pratinho, né? Vamos, Sheila, vai, Sheila, bora, Sheila, né? E Thiago Canina falou isso há pouco tempo, né? Não dê ao seu negócio o valor que você pagou para ele. Dê o valor que você deseja que ele valha um dia. Mais comprometimento. Comunicação com os nossos uplines, botei até alguns prints aqui, né? É importante que a gente construa relacionamentos sólidos e de respeito, porque são pessoas com quem a gente vai lidar durante toda a nossa trajetória. Dificilmente o Rodrigo vai desistir de ser diamante, vai desistir de ter o faturamento que ele tem, né, gente? Enquanto a Junesse for Junesse, Rodrigo estará lá com a gente, né? Então eu preciso ter um relacionamento com ele sólido e de respeito, ambos, né? De respeito mútuo. E aqui eu coloquei alguns prints sobre como facilitar a nossa comunicação. Se você vai pedir ajuda, não espere que essas pessoas te façam perguntas para ter mais informações, para ter a capacidade de te ajudar. Mastigue tudo, facilite tudo, entregue tudo. Olha esse print do Rodrigo. Eu mandei um áudio para ele de 1 minuto. Ele me respondeu com um áudio e foi o suficiente. Beleza, obrigada. Já vou deixar ele sob aviso. Delano, a mesma coisa. Ops. Delano, a mesma coisa. Né? Toda vez que eu chamo o Delano tá começando isso. Aí o Delano me manda um áudio também enorme, respondendo tudo que ele precisa. E aí eu respondo, ok, pode deixar, muito obrigada. Eu não vou ficar discutindo, mas o que você acha disso? Mas e se eu fizer aquilo? Mas o quê? Mas eu já... Gente, eu já dei todas as informações para ele, todas as possibilidades, expliquei todo o contexto, passei tudo que ele precisava. Então, ele tem informação suficiente para poder me ajudar. E esse print do e-mail foi o único e-mail que eu precisei mandar para o Rodrigo até hoje, pedindo ajuda de uma compra que eu fiz uma cagada, a compra de um cliente meu, e aí eu fiz uma cagada e eu precisava consertar perante a Junesse, né? E aí o Rodrigo falou, me manda um e-mail lá com todas as informações que eu vou encaminhar para o departamento. Gente, passei tudo no e-mail. A história toda da compra, todos os dados da compra, CPF do meu cliente, nome completo do meu cliente, número do pedido, os dados do cartão que eu utilizei, o URL da minha conta, tudo. Não tem necessidade do Rodrigo me responder, então, vou precisar de tal coisa. Então, tá faltando tal informação. Imagina o trabalho que eu tô dando para ele. Quem tá precisando do favor sou eu. Eu preciso facilitar ao máximo. Comunicação em redes sociais.
Tá acabando, tá, gente? De novo, o que a gente fala antes de falar? O que o seu perfil transmite para as pessoas? Qual é? Se você fosse um distribuidor, se você fosse um seguidor seu, você entra no seu perfil. O que o seu seguidor vai pensar? Só de bater o olho assim. Uma pessoa que entra no meu perfil hoje, ela tem algumas informações ali. Ela sabe que eu gosto de viajar. Ela sabe que eu sou jornalista, porque está escrito lá. E ela talvez tenha uma noção de que eu uso meu perfil para fins profissionais. Porque eu não fico postando lá foto de eu bêbada curtindo a festa, eu não fico postando sobre política, querendo falar sobre assuntos que eu não domino. Se você não domina o assunto, por que você vai abrir uma polêmica? Só para você gerar um ódio das pessoas que discordam de você? Você só vai perder com isso. Então, tomem muito cuidado com o que vocês compartilham. Na hora de compartilhar alguma coisa, pensa um pouquinho. Isso que eu estou querendo compartilhar vai agregar positivamente na vida das pessoas? Se você está pensando em compartilhar uma reclamação, tipo, gente, que saco, nossa, hoje o dia tá difícil, assim, tá um calor do caramba, meu Deus, que calor é esse que está fazendo nessa cidade? Gente, o que isso vai agregar na vida das pessoas que estão te vendo? Vai mudar nada. E você vai ficar taxada como uma pessoa que reclama. Qual é a finalidade daquilo que você está postando? Quando você for criar um story, uma enquete, um botão para a pessoa interagir, reflita isso que eu estou fazendo, no formato que eu estou fazendo. Qual é a finalidade disso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu posso converter com isso daqui? Como é que a pessoa pode interagir comigo? O que a pessoa vai pensar quando ela vê isso daqui na hora de interagir? Eu vejo muitas pessoas usando enquetes com opções, né? Os botões lá das enquetes, tipo, nada a ver. Ninguém vai querer clicar na enquete da pessoa. Ela bota, tipo assim, ela bota uma foto de uma panqueca. Aí ela bota uma enquete assim, primeiro botão, adoro. O segundo botão, amo. Aí a pessoa vai olhar, tipo, dois botões iguais que significam a mesma coisa. Nem vou clicar. Então, pense um pouquinho sobre isso que você está criando. Como é que vai ser a reação da pessoa que vai interagir com você? O que você vai ganhar com essa interação dessa pessoa? Gerar curiosidade, né? Não entregar todas as informações nos stories. Saiba no dia a dia lapidar essa habilidade de entregar parcialmente as informações para que as pessoas tenham vontade de conversar com você no privado para saber mais coisas. Mostre o seu consumo, dê exemplo, compartilha com as pessoas o seu dia a dia, gere prova social, mostre para as pessoas que você é o consumidor daquilo que você está vendendo, seja gentil, não queira ficar debatendo pautas polêmicas com as pessoas nos comentários dos posts, no direct, não tem necessidade disso. Né? Não seja aquela pessoa que fica destilando ódio em qualquer lugar aí, na internet, querendo que as pessoas concordem com você, querendo ser o dono da razão. Você não vai ganhar nada com isso. Seja uma pessoa interessante, uma pessoa agradável, uma pessoa que o público tenha vontade de estar com você, se sinta bem dentro do seu perfil, né? Gerar rapport, reciprocidade e refletir um pouquinho sobre o seu tempo de uso nas redes sociais, né? Eu já tive alguns distribuidores dentro do meu time que pararam de fazer o negócio, principalmente porque falavam: estou sem tempo para trabalhar. Nossa, Noélia, você não tem noção do que está acontecendo na minha vida. Assim, eu não tenho tempo para a Junesse. Vou fazer uma pausa. Aí eu posto uma coisa 11 horas da noite. Aí eu abro lá as visualizações. Sempre é a primeira pessoa que visualiza tudo que eu posto. Qualquer coisa que eu posto. É a primeira pessoa que está sempre online. Parece que ela passa o dia inteiro no Instagram. Passa o dia inteiro no Instagram. Você vê lá, ela tem, tipo, zilhões de coisas compartilhadas, porque parece que ela passou o dia inteiro assistindo stories das pessoas e compartilhando conteúdo.
reflita um pouquinho sobre o tempo que você está gastando no Instagram. Eu, Noélia, eu só sigo páginas e pessoas que são construtivas para mim. Só que eu preciso também entender que o algoritmo do Instagram não vai me entregar tudo isso. Então, se ele não vai me entregar tudo isso, ele já me entrega muita coisa, eu não vou dar conta de consumir tudo. Então, eu preciso selecionar. Aí eu fui lá e selecionei. Tá, esse cara aqui, essa página aqui, tá, esses aqui são interessantes. Então, eu sei que quando eu vejo esse conteúdo, mesmo que eu esteja um tempo ocioso ali, procrastinando, eu estou aprendendo alguma coisa. Mas será que eu estou passando também o dia inteiro só consumindo conteúdo, achando que está sendo construtivo, produtivo? Não tá, né, gente? E algumas dúvidas frequentes de quando as pessoas começam a usar suas redes sociais para fins profissionais. Eu preciso ter um design sofisticado? Eu preciso ficar fazendo arte no Canva? Eu preciso ficar postando frases e tudo mais? Preciso ter um design maravilhoso, lindo, com cores e formatos? Gente, não precisa. As pessoas querem ver pessoas. É uma rede social para a gente socializar. Né? Então, seja você, seja presente, seja verdadeiro. Todos os posts que eu faço é sempre por foto. Mesmo que eu queira botar uma legenda reflexiva, um conteúdo, uma informação, mas é sempre foto minha. Porque é isso que as pessoas querem ver. Existe a melhor hora e data para postar? Gente, isso é balela. Já caiu por terra isso. O algoritmo entrega aquilo que as pessoas consomem. Não importa a hora que você postou, o dia que você postou. E vocês vão ter, sim, que lidar com a zoeira das pessoas te chamando de blogueiro. Agora, se você se ofende com isso, é uma escolha sua. Antigamente existiam os blogs, né? Que eram sites onde a gente compartilhava conteúdos, literalmente, a gente criava textos. Então, se alguém está te chamando de blogueiro, nada mais do que está te chamando de um criador de conteúdo. Porque um blog era uma criação de conteúdo. Então, tá me chamando de blogueiro. Tá, mas eu construo conteúdo, eu compartilho conteúdo? Sim. Então eu sou blogueiro mesmo. Então, se você tem clareza do que você está fazendo, da finalidade do que você está fazendo, não tem ofensa, né? E coloquei essa foto aqui, que demonstra um pouquinho do nosso dia a dia, independente do nosso momento de negócio. Né? A comunicação com a gente mesmo, a informação que nos cerca. Que tipo de conteúdo eu vou consumir no dia a dia? Gente, na minha esteira, que é onde eu corro ali uns minutinhos todos os dias de manhã para fazer meu cardio, eu adaptei um suporte improvisado para celular. Porque todos os dias, quando eu vou fazer minha corrida, eu estou escutando um áudio, eu estou prestando atenção no vídeo, eu estou assistindo uma transmissão que já aconteceu, eu estou assistindo um vídeo da Black. Eu tenho mais de 2 anos de negócio. O Saka está aqui? Gente, o Saka nem precisaria estar aqui. Delano nem precisa estar conectado nos treinamentos. Rodrigo, metade das pessoas que estão conectadas aqui não precisariam estar aqui. Mas a gente precisa estar sempre conectado, cercado de informações construtivas para o nosso negócio. Então, desde o início, eu sempre fui a pessoa que vai tomar banho ouvindo um conteúdo, que vai lavar vasilha ouvindo um conteúdo, que vai dirigir ouvindo um conteúdo. Eu sempre vou ter coisas para aprender. E se a gente faz isso, independente do momento de negócio que a gente está, que dirá você que está começando agora? Nós somos o meio que nos cerca, né? Nós somos o conteúdo que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, os nossos hábitos. Tudo que você emite para o universo, você está atraindo. Tudo que você consome, você está atraindo para isso multiplicar na sua vida, né? Esteja sempre perto das pessoas que não desistem de você, das pessoas que te valorizam, das pessoas que querem seu bem. E alimente a sua crença e a crença no negócio, consumindo conteúdos adequados, conteúdos corretos, né? Inclusive, pode tirar print dessa tela, porque até hoje eu mesma me perco. Às vezes eu vou fazer meu cardio do dia, minha caminhada, eu fico assim, tá? Qual é o vídeo que eu vou assistir hoje? Ah, mas não tem nenhuma transmissão aqui que eu tenha perdido, já tá tudo em dia, os vídeos do Black também já assisti todos, tal.
Ah, vou lá no canal do Juness Live. Ah, vou lá no canal do incubador. Ah, vou lá assistir uma transmissão de algum treinamento mais passado lá que eu quero assistir de novo. Né? Então, deixa isso salvo no seu dia a dia para facilitar. Pra você não perder tempo pensando, onde que eu vou buscar um conteúdo hoje para consumir, né? Para poder facilitar. Gente, queria agradecer muito pela minha parte, mas não finalizamos. Vou chamar uma pessoa muito especial agora para complementar, que é uma pessoa que eu acompanhei desde sempre, que começou o negócio, faz parte do meu time, mas veio através da minha irmã. É uma pessoa que eu fico muito assim orgulhosa de ver o quanto que ele está se desenvolvendo, o quanto que ele está aprendendo, o quanto que ele está se transformando em vários sentidos, né, dentro do nosso dia a dia. Ele demorou a ter resultado, ficava falando revoltado com todo mundo. A lei dos números não funciona para mim, né? E de repente ele faz um monte de cadastros e quase bate Jade, porque obviamente tudo que a gente planta a gente vai colher uma hora, né? Então é mérito total dele estar aqui hoje para poder complementar com alguns aprendizados, porque ele tem se desenvolvido muito nisso, que é o Tiago Duarte, diretamente do nosso país, Ipatinga, Vale do Aço. Salve, galera! Muito boa noite. Noélia sempre impecável na apresentação. Estou muito feliz em estar podendo agregar aqui um pouco na apresentação, com os conhecimentos que eu estou adquirindo. Vou pedir desculpa desde já, porque eu estou aqui meio improvisado, porque estou trabalhando. Então, eu vou estar conectado por vídeo no celular e apresentando pelo computador. Tem pessoas aqui que não me conhecem. Queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Tiago, sou aqui da Força Tarefa do Vale do Aço, como disse a Noélia. Estamos fazendo um trabalho muito forte aqui. E quando ela me chamou, fez o convite, eu fui muito grato em poder contribuir com essa parte da comunicação, essa parte aí da oratória, de como nos comunicar melhor. Achei muito interessante esse convite. Até então, seria só para a nossa equipe, mas fico muito feliz aqui de estar vendo tantas pessoas conectadas com a gente. Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela. Então, se eu desviar um pouco o olhar, é porque eu estou pelo computador, viu, galera? Então, bom que eu consigo também ver pelo celular se está transmitindo direitinho. Começando a falar sobre comunicação, vou começar por naturalidade. Se falares a um homem numa linguagem que ele compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça. Se lhe falares na sua própria linguagem, a tua mensagem entra diretamente no coração. Gente, se tratando de comunicação, uma coisa que a gente pode levar para a vida, para nossas palestras, para a apresentação do plano, que seja, é a nossa naturalidade. Porque por mais que a gente treine, por mais que a gente consiga habilidades e técnicas, nada vai conectar mais do que nós mesmos. Vai ser nossas individualidades, a nossa naturalidade que vai conectar com as pessoas. Claro que a gente pode se espelhar com outras pessoas do negócio que já estão há mais tempo, ou até fora do negócio, mas nunca perdendo essa essência, essa nossa naturalidade. Aqui. Isso. Vou tirar esse negócio daqui. E vocês já pararam para fazer uma análise estratégica sobre vocês? Vocês já se responderam quais são os seus pontos fortes? Como vocês constroem esses pontos fortes? Como vocês se definem uma palavra? Como as pessoas definem vocês em 3 palavras? Quais são os seus pontos de melhorias? O que você está sentindo nesse exato momento? Essa última frase, esse último questionamento aqui faz muito sentido para você próprio saber quem é você. Como você está aqui nesse momento? Você está alegre, está aqui, está feliz, ou está aqui por obrigação? Eu vou deixar essas frases, depois vocês podem pegar o slide comigo, com a Noélia, e vai ficar como dever de casa vocês fazerem essa análise estratégica sobre vocês, para vocês estarem se conhecendo um pouco mais, se conhecendo um pouco melhor.
A gente tem um problema para compartilhar o slide aqui. Vou entrar novamente, galera. Tenta fechar e abrir de novo. Isso. Foi. Bacana, galera. Essa parte seria uma parte que não seria teórica, viu? Seria uma parte que a gente trabalharia uma dinâmica, onde eu pediria cada um, né, se fosse nossa equipe, para estar falando um pouco sobre quem é você. Cada um iria ligar sua câmera durante 1 minuto, falar ali quem é você, porque é muito vago quando alguém perguntar quem é você, Thiago? Vou falar, meu nome é Thiago, tenho 32 anos, moro em Patinga, trabalho com segurança privada. Na verdade, isso não define a gente, isso não fala quem é a gente. Então, a gente teria que fazer uma anamnese, voltar lá no passado, saber quem realmente somos, para a gente ter essa noção. E existe a tendência de hoje sermos reflexo do nosso passado e, com isso, talvez carregarmos traumas e pesos emocionais até o presente. Então, às vezes, a gente, na infância, era de uma maneira, a gente era extrovertido, a gente era bem-humorado, a gente falava com todas as pessoas, mas, de alguma forma, a gente foi condicionado a uma forma que a gente esqueceu de como a gente era. E quem disse que você é tímido? Quem disse que você não sabe falar em público? Quem disse que você não é capaz? Ou quem disse que você não irá vencer? Quem colocou isso na sua cabeça? Então, realmente, pega isso também como um dever de casa, faça uma gravação de até 2, 3 minutos, ou escreva, ou fale um áudio, falando quem é você de verdade. E como ser você mesmo? Se pergunte, quais são as coisas que eu faço bem? Quais são as suas habilidades? Conhecendo seus pontos fortes, você poderá direcionar o seu caminho para o sucesso e o bem-estar. Quais são os seus valores? O que eu quero para a minha vida? O que é mais importante nela? Não deixe que o acaso conduza a sua vida. Faça as suas escolhas. Vivemos uma vida mais plena se escolhermos o que realmente queremos. Seja na vida, seja no negócio, seja na hora de falar, se expressar. Vê o que te motiva, o que te faz feliz, para percebermos o que mais gostamos. Talvez seja necessário voltarmos à infância e reencontrarmos aquelas atividades que nos faziam tão felizes. Foi o que eu disse, talvez se você era uma pessoa alegre, nós, no geral, uma pessoa extrovertida, brincalhona, conversava com todo mundo, mas por algum motivo você cresceu, se tornou uma outra pessoa. Então é bom para você saber quem você é, você voltar umas casinhas, lembrar realmente quem você era. Contudo, a pergunta que não quer calar: como nos comunicarmos de forma mais natural? Trouxe 3 passos aqui, mas claro que tem várias outras maneiras. Mas o primeiro passo, seja autêntico. Mesmo aprendendo técnicas avançadas de comunicação, seja sempre você mesmo. Foi aquilo que eu falei. A naturalidade, galera, é aquilo que vai conectar com as pessoas. Por mais que você aprenda técnicas, habilidades, você não vai ser um robô que está falando ali com outras pessoas. Você pode mostrar suas fragilidades, pode mostrar que você é uma pessoa igual a outra que você está falando. Segundo passo, aprenda sempre a ser simples na forma de se relacionar com a pessoa. Então, até para você se relacionar, seja simples. Não crie uma barreira entre você e a pessoa. Faça ela entender que vocês são próximos. Conecte-se, crie aquele rapport. Terceiro passo, em todos os meios de comunicação, use o bom senso. Mantenha-o tanto presencialmente quanto por telefone ou nos contatos visuais. Seja congruente, né? Como a Noélia falou. Não seja uma pessoa que apresenta ser uma maneira quando está se comunicando pessoalmente com outras pessoas, mas ao telefone conversa de qualquer jeito, nas redes sociais está ali postando coisas que não é congruente com o que você está falando. Você quer mostrar uma postura
de uma pessoa empreendedora que tem um estilo de vida bacana e está lá postando vídeos que não fazem sentido, que não tem nada a ver. Claro que é bacana uma hora ou outra você postar uma coisa de humor, um acontecimento e tudo mais, só não polua tanto, seja congruente, porque quando a pessoa for até o seu perfil, ela sabe o que encontrar lá. Ela está indo lá para encontrar justamente isso, e não chegar lá e ver coisas sem sentido. Estou achando que é o meu PC mesmo que está daquele jeito, galera. Galera, uma outra coisa que é imprescindível na comunicação é a comunicação visual, tá? Uma das causas que mais desmotivam um diálogo é quando uma das pessoas tem o olhar vago, perdido ou focado em outra coisa. Apesar de serem comuns situações assim, o contato visual tem uma importância crucial na comunicação, pois gera uma conexão humana em nível que as palavras jamais poderiam alcançar. Isso é verdade, galera. Essa comunicação visual, olhando nos olhos das pessoas, com a postura ereta, sempre olhando, vai demonstrar que você tem mais autoridade no que você está falando, que você tem confiança no que você está falando, que você está transmitindo uma coisa que você domina. E vai gerar uma conexão tão grande com a pessoa que vai te trazer todo esse retorno de toda essa postura que você demonstrar de estar tranquilo e dominando o que você está fazendo. Tem pessoas que têm dificuldade, realmente. Às vezes é difícil você manter olhando para essa pessoa. Mas comece aos poucos, façam alguns exercícios frente ao espelho, gravando vídeo. Vocês vão ver que vai melhorar bastante. E passando também já para a comunicação não verbal, compreender e dominar a arte do não dito é fundamental. Estudos mostram que somente 7% do que é comunicado é transmitido por meio de palavras. Às vezes a gente fica tanto preocupado, apegado em decorar textos, falas, e não preocupa nem em demonstrar não verbalmente o que você está querendo falar. Você está com a postura toda cabisbaixo, sabe aquela hora que você está ali na frente, fica balançando de um pé para o outro, vai para frente, vai para trás. Isso mostra total desconforto no que você está falando, total desconforto em estar ali, um braço cruzado, uma postura que não seja ereta. Então, às vezes, nem com 1 milhão de palavras conseguimos transmitir fielmente uma mensagem. Em outros casos, no entanto, um simples piscar de olho pode ser suficiente para denunciar muita coisa. Às vezes, um gesto vale mais do que 1.000 palavras. Então, se atentem nessa questão do contato não visual, da postura, uma postura ereta, mais de frente, voltada para o público. Se precisar, dá uma caminhadinha da esquerda para a direita, devagar também, sem muita afobação. E 38% também é por meio da voz, da tonalidade, de como você fala, de como você foca nas palavras. Então, a emoção que você passa nas palavras também toca muito mais do que a própria fala em si. E 55% é o resultado da fisiologia ou da linguagem corporal. E passando também, galera, para um tópico muito importante, são os vícios de linguagem. Existem coisas que são assim mesmo, né? Outro dia, fui em tal lugar e vivi experiências que, né, não consigo esquecer. Notou alguma coisa diferente nessas frases, né? Esse é um dos vícios de comunicação mais comuns, é dito tão naturalmente que sequer percebemos. E, galera, um vício de linguagem pode empobrecer tanto uma apresentação, uma fala, uma palestra, a nível de você não ser claro, de não conseguir conectar as coisas, e a pessoa que deveria entender o que você está falando não consegue ouvir, não consegue prestar atenção. Além de ficar desconecta, fica uma coisa chata, cansativa de ouvir, não fica bonito. Então, aqui tem alguns exemplos de palavras que a gente usa muito, é o né, são pausas que a gente faz por alguns motivos. E quais são os motivos para esses vícios de linguagem? Pode ser o desconhecimento das regras gramaticais, convivência com pessoas que já possuem vícios de linguagem,
má preparação para falar em público, hábito de preencher o silêncio. Galera, se vocês, nós em geral, soubéssemos o poder que o silêncio tem para ser usado estrategicamente, a gente nunca usaria para colocar vícios de linguagem. É saber prender a atenção da pessoa com uma expectativa do que você vai falar, que a pessoa fica tão vidrada em você que ela ainda consegue absorver melhor o seu conteúdo. É um vocabulário pobre, por você não ter conhecimento ou não estudar tanto assim sobre o negócio. A má organização lógica. Quando a gente vai preparar alguma coisa, vai falar sobre alguma coisa, a gente tem que estudar. Tem que estudar, galera. Tem que saber organizar as palavras, o texto, o que você vai falar, para você não se perder e, no meio disso, acabar colocando um desses vícios. O improviso mal elaborado. Galera, o improviso, ele é improviso, mas ele é feito de uma forma técnica e de estratégia, tá? Ele não é uma coisa que você coloca lá no meio da sua fala de qualquer forma. Ele é uma coisa, uma técnica que foi elaborada para ser usada, mas não é só uma coisa para você jogar ali no meio, tá ok? 5 dicas para evitar os vícios de linguagem. Vocês podem controlar a sua ansiedade. É a sua ansiedade que às vezes te deixa sem ter o que falar ou esquecer o que você ia falar, não está confortável, você acaba colocando esses vícios. Então, controle a sua ansiedade da melhor forma que você puder. Estipule exercícios e coloque para gravar. É o que eu faço muito. Eu ouço, eu escrevo, eu gravo, eu me ouço. E ali eu vou cortando, eu vejo que não faz sentido. Peça feedbacks. Às vezes você não está gravando, mas você está apresentando. Você está falando com alguém, conversando. E outras pessoas estão ouvindo. Peça feedback sobre isso, sobre outras coisas. Perguntei como eu fui, o que eu achou, está muito assim, está muito assado. Estude com diferentes materiais, assim vocês terão um vocabulário melhor, conhecimento melhor do que vocês estão falando, e assim vocês conseguem encaixar essas outras coisas no lugar desses vícios. E se prepare antes. Eu acho que fundamental é essa preparação. Quando a gente se prepara para algo, a gente evita não só os vícios, mas como muitas outras coisas. Eu trouxe aqui para vocês a roda do orador, como eu chamo. E eu venho trazer aqui essa roda, peças-chave para você se comunicar melhor. Vai ficar como dever de casa também. Depois vocês pegam o slide. E vocês vão ali marcar nesse gráfico, que parece ser um gráfico, quais são os seus pontos de melhorias, quais são os seus pontos que você já está bem, que você domina, mas você quer melhorar, para você ir trabalhando isso ao longo da sua jornada. O que está faltando para a sua roda girar por completo? Então, aqui você já vai ter uma noção do que você precisa melhorar, que você precisa fazer, que você precisa aprender. Da hora que eu mexo aqui no... Foi. Como dever de casa também, aqueles pontos de melhoria, vocês vão listar esses pontos de melhoria que vocês precisam melhorar. Falando de oratória, de comunicação, listem esses pontos. Mas se vocês também quiserem listar coisas do negócio que vocês precisam melhorar, com procrastinação, ser mais profissional, se conectar mais, ler, fazer o que tem de fazer, pontue todos esses pontos de melhoria e depois, abaixo, coloque seus novos comportamentos, comportamentos que vão melhorar esses pontos de melhoria. Não adianta você saber o que você precisa melhorar e não fazer por isso. Então, coloque novos comportamentos para vocês estarem melhorando sobre isso. Chegando aqui na conclusão, a ideia era ser rápido mesmo, não era tomar muito tempo. E o que eu acho que faz mais sentido é de tudo que a gente falou, tudo que a gente tem que fazer nessa vida, tudo nesse negócio, é sair da teoria, sair da zona de conforto. Você só vai ficar bom fazendo.
Então, a ideia é você fazer, você colocar realmente o pé no acelerador, para que isso se torne uma coisa tão normal como escovar o dente. E quando você precisar de ir lá na frente, precisar apresentar um plano, falar com uma pessoa, isso vai ser tão natural que não vai te causar mais ansiedade, não vai te causar desconforto, porque não somos frequentes para ser ótimo naquilo que queremos realizar. Essa é uma pergunta que eu deixo aí para vocês. E por que queremos ser ótimo logo na primeira tentativa? Às vezes você vai lá, sua apresentação não sai aquela forma que você queria, e você acha que você não nasceu para isso, não tem dom para isso, né? Muitas pessoas acham que para fazer alguma coisa ela tem que ter um dom. Então, respeite o processo, continue fazendo, porque você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Eu acho que vocês já ouviram muito essa frase, então não tenho muito o que falar. Todo mundo conhece muito bem de quem é essa frase. E o primeiro ponto a respeito dessa reflexão é que ser frequente é difícil. Ser uma pessoa frequente requer muita disciplina e esforço contínuo. Além disso, requer diversos pontos que justificam ainda mais a dificuldade de manter a frequência. Os pontos são resiliência para realizar determinada atividade, mesmo não obtendo resultados, principalmente no início, seja no início do negócio, uma atividade nova, de falar lá na frente, de apresentar. Crença para acreditar que aquela atividade possa trazer o resultado que você tanto deseja. Então, acredite verdadeiramente que aquilo que você está fazendo vai mudar o que você está precisando. Superação constante para que cada repetição faça você melhor na ação do que você foi anterior. É o que a gente disse. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa ser frequente. Aprendizado constante para entender como não fazer determinada atividade. E assim, a gente só vai aprender a não fazer uma coisa ou a fazer a partir do momento que a gente fez e vem fazendo. Então, continue sempre aprendendo, fazendo, vai melhorando a cada dia, isso é para todo mundo. Paciência para entender que só com o tempo você desenvolverá a habilidade correta para ser excelente. Sejam pacientes, não queiram nada do dia para a noite, até mesmo vocês não se frustrarem. Sabedoria para aprender com os erros cometidos. É uma coisa que a gente tem que ter, essa sabedoria, enxergar onde a gente errou, enxergar onde a gente precisa melhorar. Humildade para reconhecer que está em fase de evolução e que está tudo bem. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer a coisa da melhor forma, claro, com certeza, mas nem sempre vai ser assim. Seja gente boa com você, seja aquela pessoa que te dá uma colher de chá porque você está aprendendo, você está fazendo. E, acima de tudo, requer um porquê bem forte, que não te permite desistir durante o processo. A gente, quando entra, a gente fala, né? Sobre alguns porquês. Não falamos, não escrevemos, não analisamos. Faz muito sentido. E realmente é o que, muitas das vezes, nos faz ser fortes, nos faz continuar e não nos faz desistir. E no mais, galera, muito obrigado. Espero ter contribuído aí. A ideia era só para ser mesmo uma introdução. Depois eu posso estar passando o slide para vocês. Eu procurei deixar bem escrito ali, para vocês conseguirem revisar, para vocês conseguirem ver, para não ficar uma coisa muito cansativa também. A ideia é a gente estar sempre fazendo mais. Obrigado a todos que permaneceram, aqueles que não puderam também. Estamos aí. Vou passar para a Noélia aí finalizar para a gente. Eu acho que foi muito bacana, foi muito agregador esse treinamento, essa mentoria. E vamos que vamos, estamos juntos. Arrasou, parabéns. Ai, gente, que orgulho. Gente, o Thiago começou tão travado e hoje em dia está falando tão bem. E com certeza está só começando, porque tem muito a aprender, muito a evoluir. Com certeza vai ficar ainda muito melhor daqui para frente, mas com certeza já cresceu bastante. Muito feliz. Thiago, você consegue fechar sua tela? Aí, isso que eu falo. Você fechar sua tela aí, sua projeção da coisa. Gente, para a gente finalizar aqui, nossa, parece muita informação. Parece muita informação. Então, a gente começa com 3 passos.
Começa a ser mais caprichoso na forma como você se comunica. Esteja perto das pessoas que você considera como referências na comunicação, na postura, nos resultados e no sucesso mesmo da vida, né? Porque assim você também vai aprendendo por osmose, né? Vai aprendendo por influência. E, obviamente, revisite esse treinamento, visite outros treinamentos, consuma conteúdos que vão te ajudar a aprender cada vez mais a melhorar a sua comunicação. Né? Então, ser mais caprichoso, estar perto das pessoas que são inspiração para você e se cercar de conteúdos que te agreguem para você estar cada vez melhor. Então, gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Depois vou mandar o link da gravação e bora que bora agora colocar tudo em prática. Boa noite para todo mundo.